Bom, agora a gente fala do caso do Felipe Martins, porque o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa e manteve, então, a prisão preventiva. Eu acho que ele vai ter bastante trabalho aqui nessa bancada para comentar o noticiário diário desse país. Bom, então o ministro Moraes manteve a prisão preventiva de Felipe Martins, ele que foi condenado pela primeira turma do Supremo no âmbito das ações relacionadas à suposta trama do golpe. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendeu não haver fatos novos capazes de afastar os fundamentos da prisão. Gonê afirmou que os documentos apresentados pela defesa, referentes ao suposto acesso à conta da rede social LinkedIn, não são suficientes para alterar a decisão que converteu a prisão domiciliar em preventiva. A defesa contesta a decisão e sustenta que a prisão se baseia num print sem perícia e sem cadeia de custódia. Segundo os advogados Jeffrey Schichini e Ricardo Schaefer, relatórios oficiais da plataforma, operada pela empresa Microsoft, indicariam que Felipe Martins não acessou a rede social. Eles classificam a situação como arbitrária e afirmam causar perplexidade a desconsideração de um documento técnico oficial em favor de uma captura de tela sem a realização de uma auditoria. Ana, nós já tínhamos essa notícia do parecer da PGR no fim de semana, inclusive comentamos isso ainda ontem na cobertura especial, e agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acatando o parecer, a opinião de Paulo Gonê pela manutenção de Felipe Martins na prisão, lembrando que é uma prisão preventiva, ainda não é nem o cumprimento da pena de 21 anos ao qual Felipe foi condenado pela primeira turma do Supremo. Ele já estava em prisão domiciliar, né, com tornozeleira. Agora, não haver fatos novos, assim, a gente fica sem ter o que comentar, porque nós estamos diante da apresentação de um documento oficial da Microsoft, que é dona da LinkedIn, e que disse de maneira oficial, é um documento oficial da plataforma dizendo: não houve acesso. Nesta data que vocês estão usando para prender Felipe G. Martins, não houve acesso. Não houve acesso por ele, por ninguém. Não houve acesso. E aí, mais uma vez, nós temos que normalizar o absurdo, porque é aquela história. Você pode acessar alguma plataforma para assistir ou noticiar ou ver as notícias, porque você acessar hoje o X é como você abrir o jornal. É como você abrir o jornal de papel, você está lendo as notícias. E nunca houve, em momento algum, essa cautelar de que ele não poderia acessar redes sociais, ele não podia era postar. Agora, acessar, mesmo assim, a LinkedIn disse: não houve acesso. E aí vem a PGR e diz que, na verdade, a PGR, a manifestação foi: o Felipe Martins está querendo tumultuar os autos. E aí agora o ministro fala que não há fatos novos. Então, o que é fatos novos? Se a própria plataforma disse que não houve acesso em um documento oficial, foi a mesmíssima coisa com aquele documento oficial da CBP, que é uma agência de imigração do governo dos Estados Unidos da América, dizendo: não, Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos na data mencionada. O que a Polícia Federal fez? Deu de ombros. Teve um documento ali, eles falaram isso, mas ignora, a gente ignora. A PGR fez a mesma coisa. Ignora, não tem nada, vamos continuar. Tocando o barco. Então, assim, é o que o Nicolas estava falando, e que nós falamos praticamente todos os dias aqui, num eterno disco arranhado. Há uma Constituição que, com todas as falhas que há na nossa Constituição, a Constituição existe. Um livro de leis existe. Se nós precisamos mudar a nossa Constituição, isso aí
é outro debate, mas nem esta Constituição está sendo respeitada. E hoje nós não estamos pedindo um PL ou uma PEC para isso, para aquilo, nós estamos pedindo respeito à Constituição que já existe. Lembram quando a ministra, então ministra do Supremo, Rosa Weber, deu uma Constituição para o presidente Bolsonaro, logo assim que ele foi eleito? Cadê essa Constituição? Jogaram no lixo? Não há fatos novos? Professor Marcília, não há fatos novos, só uma declaração oficial da plataforma. Exatamente, Marcília, declaração da Microsoft, que é a detentora, dona, digamos assim, do LinkedIn, mostrando, comprovando que não houve realmente o acesso por parte de Felipe Martins. Ainda assim, o ministro mantém essa prisão preventiva. Não há fatos novos. Imagina só o que então é um fato novo, porque o LinkedIn entrega um relatório dizendo ele não acessou o LinkedIn, ele foi preso porque ele acessou o LinkedIn. Aí o LinkedIn entrega um relatório falando assim, ele não acessou o LinkedIn, estou dizendo com a autoridade quem é o LinkedIn, sou o LinkedIn, ele não me acessou, não acessou a minha plataforma. Aí não há um fato novo, não há fato novo e o Gonê disse que esse relatório não é idôneo. Bom, então precisa quem? Ele queria que o dono do LinkedIn, o fundador do LinkedIn fosse lá, e falasse, sou fundador do LinkedIn, estou aqui falando em nome... Quer dizer, é uma completa loucura. A gente está falando aqui de psique, né? Que talvez precisássemos entrevistar um psiquiatra para entender o Moraes. Eu vou arriscar dizer que o Gonê é uma espécie de alter ego do Moraes, né? É o outro eu do Moraes, talvez um outro eu mais brando, mais submisso, mas é um outro eu. O Moraes deu a sua decisão em cima do parecer do Gonê, que não tem o menor valor jurídico. O parecer do Gonê e nada é a mesma coisa, porque é uma opinião sobre algo sem se basear nos fatos. O Gonê achou que era isso, e isso foi. E o Moraes se baseou nesse parecer. Então ali os dois, como dizia minha avó, lé com lé, cré com cré. Não tem a menor relevância nem o parecer do Gonê, nem a decisão do Moraes. Nenhum dos dois se baseia nos fatos. Os fatos imperam, ou deveriam imperar no direito. O LinkedIn disse, ele não acessou, acabou, é o suficiente para soltá-lo. Olha que ele está mentindo. Aliás, outro fetiche, né? Ele está mentindo. Felipe Martins é outro fetiche de Moraes. Preso no cárcere privado do Moraes. Ele está mentindo. Está mentindo. Existe fato novo. Agora, o que eu estranho é que houve uma geração de promotores, ou gerações, que lutaram anos para que o Ministério Público tivesse uma margem de autonomia maior. Sim. Né? E corretamente lutaram por isso. Pois bem, permitem que o Gilmar Mendes nomeie um ex-sócio e amigo do peito para servir de sabujo para os ministros do Supremo. É isso que ele é. Ele não é mais brando, não. Ele é um sabujo, manso. Ele faz o que mandam. E os promotores, está na hora aí também de se manifestarem. Sim. É aí o exemplo do Nicolas. Então, o Nicolas teve uma ideia que não obrigou ninguém a segui-lo. Os brasileiros incomodados com uma situação intolerável fizeram uma manifestação que mudou a história do país, como veremos. Os promotores que se manifestem. Nós estamos já vendo alguns advogados falando com mais dureza sobre o que faz a OAB. Tá? Porque os que silenciam vão entrar para essa história aí do lado podre, né, num asterisco do lado podre, como comparsas dos que fizeram as coisas que eles toleram em silêncio. Tá? Isso é cumplicidade. E vão ficar aí nesse asterisco, né? Não merece mais que isso. Diga, Piotr, rapidamente para a gente fechar. Rapidamente, esse argumento de não haver fatos novos é tão juridicamente nulo, inexistente, não tem lógica, quanto moralmente vergonhoso. Porque a Terra é redonda e os polos são achatados. Esse é o fato. Qual era o fato que você poderia ter? Ele é terminativo em si. Você pergunta para a operadora, a empresa do LinkedIn,
se acessou ou não acessou. Só ela pode dizer. E a hora que ela diz não teve, acabou. Não precisa de um fato novo. O fato novo é ela repetir ela própria, ela não faria isso, não precisa. Quer dizer, que fato novo ele espera? Não existe fato novo. A Terra é redonda e os polos são achatados. O LinkedIn disse que o Felipe Martins não acessou. Ponto, acabou. Do que ele está esperando? Ah, não. É um argumento que não foi a primeira vez que essa história de fatos novos foi usada, não. Eles usam isso porque cabe qualquer coisa. Entendeu o porquê da indignação com o Supremo? Felizmente agora está aumentando porque o Supremo está nas cordas pelos escândalos que eles mesmos se provocaram, porque ninguém aguenta mais isso. É insegurança jurídica do começo ao fim. Informa, eu tenho 48 horas se o contrato lá multimilionário da mulher dele com o Vorcaro, dono do Banco Master, se ele foi acertado por WhatsApp, por e-mail, informa isso aí pra gente também, ou se tem algum fato novo, se ela recebeu tudo ou ainda não. E rapidamente, inclusive a gente recebeu aqui o advogado do Felipe Martins no Arena Oeste, semana passada. Na última quinta-feira. O Chiquini veio aqui e ele disse algo com o qual eu concordo, que é o seguinte: parece que a estratégia do Moraes, no caso Felipe Martins, é mantê-lo preso a qualquer preço até que a prisão definitiva se faça, ou seja, até que os recursos passem para que ele não possa ser solto e depois voltar para a cadeia. Então, ele fica preso direto, mesmo que isso não faça o menor sentido juridicamente, para não haver o constrangimento social ou a comoção social de que depois ele vá definitivamente para a cadeia. Então, o Moraes, ele antes de acabar o caso, já prendeu todo mundo e sequer solta. Então, a gente está diante de um preso político, né? Diante de um preso político, a gente não pode analisar juridicamente nada. Uma estratégia similar usada pelo Moraes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi prendendo a prestação, mesma coisa, né, a mesma coisa. É uma espécie de tara, não. É tara. Isso aí. E o fato novo aqui também é que o Ministério Público tem dentro dos seus quadros o Gonê, que pode mentir numa peça e que tudo bem, segue o jogo. Nada acontece.